Então, o que é coaching? Para a gente entender o que é coaching, a gente precisa entender por que coaching hoje. Então, o coaching é basicamente um processo muito antigo, desde que começou a humanidade, porque ele é inerente a pais e filhos, professores e alunos. Sócrates, já com os seus discípulos, usava o processo de questionamento para que seus discípulos buscassem respostas em si mesmos. Então, na verdade, o coaching é muito antigo. Como atividade profissional, ele começou lá na década de 50 e na década de 90 é que, de fato, começaram os primeiros cursos de formação de coaches nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, basicamente, a expansão do coaching começou por causa da entrada do mundo numa era de incertezas, de volatilidade, de hipermudanças, necessitando de líderes cada vez mais preparados para mobilizar pessoas. Líderes que pudessem fomentar e que possam fomentar a cultura do protagonismo. O que é a cultura do protagonismo? É justamente fazer com que tanto os líderes como seus liderados assumam uma postura de responsabilidade por sua vida pessoal e profissional. Sair daquele papel de vítima e de projeção de culpas, seja na empresa, seja no governo, e assumam a possibilidade de fazer alguma coisa por si mesmo. Ou seja, ser o ator principal de sua vida, do seu projeto de vida. Por quê? Para sair justamente do papel de vítima. Né? De achar que quando eu projeto a culpa no outro, eu me eximo de responsabilidade. E o coaching, ele favorece a responsabilização. Ele é, acima de tudo, um processo de empoderamento. O coaching é um processo de suporte ao desenvolvimento de competências. Então ele visa, principalmente nesse programa que a gente está oportunizando, o desenvolvimento de uma competência específica que venha a otimizar a performance no papel profissional, a assertividade nas relações profissionais, a capacidade de superar um desafio ou desenvolver o seu potencial de profissional de trabalho, né? Ele possui começo, meio e fim, e onde se desenham metas claras e ações específicas para se alcançar resultados desejáveis. Ele é todo baseado na técnica socrática, ou seja, de instigar ideias, ouvir, questionar. Aliás, a maior ferramenta do coaching é o questionamento. Por quê? Porque o coach nada mais é do que um facilitador. Ele vai facilitar com que o coach atinja os seus resultados, aqueles resultados que ele almeja. Porque quem vai definir o que vai ser trabalhado no processo de coaching é o coach. E o coach é apenas um facilitador desse processo por meio da escuta, por meio do questionamento, permitindo com que o coach expanda a sua autoconsciência, porque só por meio da autoconsciência que ele vai tomar conhecimento daquilo que precisa ser modificado. Então, a partir do momento que ele percebe o que precisa ser mudado, é que ele consegue, de fato, encontrar os comportamentos necessários para apresentar resultados diferenciados. Porque é assim, né? Se você sempre teve os mesmos resultados, se você quer mudar esses resultados, você tem que mudar o seu próprio comportamento. Então, é justamente o coaching, ele visa esse processo de autoconsciência, ele amplia a capacidade de autogestão e a competência relacional, por meio do empoderamento. O que é o empoderamento? É delegar ao coach a capacidade de transformar o seu entorno por meio da sua autopercepção, ou seja, né, de se perceber como ele está funcionando, do seu autocontrole, ou seja, da capacidade que ele tem diante da percepção de efetuar mudanças no seu comportamento, mudar o seu piloto automático e, com isso, né, controlar comportamentos limitantes para que eles não se manifestem e aprimorar sua capacidade de comunicação. Então, acima de tudo, é um processo em que o coach vai facilitar e empoderar o coach para que ele efetue mudanças de comportamento no seu trabalho para melhorar a sua performance. É uma relação
de extrema parceria, confiança. Aliás, confiança é uma condição sine qua non para que ele dê certo. Por quê? Porque em nenhum momento ele é absolutamente sigiloso e confidencial, será comentado com qualquer pessoa da empresa o processo de coaching. Então, é uma relação entre coach e coachee. Com a empresa, o que a gente vai poder vir apresentar é algum resultado do grupo, alguma coisa que a empresa possa fazer para desenvolver esse grupo. Mas, acima de tudo, é uma parceria entre coach e coachee de reciprocidade e comprometimento mútuo. Aliás, para que o processo seja eficiente, precisa haver um comprometimento do coachee em realmente operar mudanças e operar as ações combinadas no coaching no seu local de trabalho, sem o qual a gente não vai avançar nos resultados. Eu sempre digo, o coach, ele é parceiro no resultado que o coachee quer atingir. Então, ele é alguém que vai auxiliar o coachee a atingir seu objetivo, muitas vezes pela troca impactante de feedbacks, né? Pela verdade, pela transparência, pela objetividade. Aliás, então, o coaching é uma assessoria personalizada, ajustada ao perfil e às necessidades do aqui e agora do coachee. Por quê? Porque só vamos trabalhar no coaching uma determinada competência do aqui e agora, daqui para o futuro, e não lá no passado. Se outras ações forem necessárias para que o coachee possa se desenvolver e, com isso, atingir seus objetivos relacionadas a alguma coisa do passado, pode ser que outras ferramentas sejam indicadas durante o processo de coaching. Então, o coaching é um espaço de reflexão, de análise de forças e limitações e, acima de tudo, planos de ação. Entre um encontro e outro, o coachee vai ter metas específicas para desenvolver no local de trabalho, para alcançar os seus objetivos, e isso vai ser combinado com o coach. Então, no momento em que é combinado entre um encontro e outro, se o coachee não realizar aquela ação com a qual ele se comprometeu, a gente vai trabalhar o porquê que não foi realizado. Mas, acima de tudo, é ele quem vai, primeiro, determinar o que ele vai trabalhar no coaching, ele que vai operacionalizar as ações combinadas com o coach durante o processo e ele que vai atingir os seus objetivos. O coach só vai ser um facilitador. Bom, a mudança do coachee, ela vai irradiar e influir no entorno, agindo sobre o sistema de valores e a cultura organizacional. Porque a gente acredita que a cultura, ela não é por decreto. Ela vai vir através de mudanças pequenas no dia a dia. Então, não pense que no coaching você vai efetuar uma grande mudança de comportamento. Mas são pequenas mudanças no dia a dia, no seu próprio comportamento, como, por exemplo, não deixar a porta aberta quando está fazendo alguma coisa que precise de concentração, não é? Isso é uma ação que pode ser implementada durante o coaching e que vai irradiar para o seu entorno. As pessoas no começo podem até estranhar, mas depois elas vão entender que aquele momento em que você fecha a porta é porque realmente você não está com uma possibilidade de escuta. E a mudança, ela nem sempre é grandiosa, mas se você perceber, quando você joga uma pedrinha num rio, essa mudança ela vai irradiando. E com isso é que vai se modificar os valores e a cultura organizacional. Então, o papel do coach nesse processo é capacitar as pessoas através de ferramentas conversacionais para que se tornem melhores observadores de si mesmos, de seu mundo de relações, de forma que possa obter o máximo de rendimento de suas competências e habilidades. Então, nada mais é o coaching do que uma conversa, em que o coach vai trazer suas questões e o coaching vai facilitar a escuta do coach sobre tudo o que está acontecendo em seu entorno. Então, basicamente, o coaching vai treinar 3 grandes habilidades: autopercepção, autocontrole e comunicação. E vai trabalhar os 3 processos de uma mudança. Por quê? Para acontecer uma mudança, é preciso que haja a quebra de um modelo mental. Porque imagina que você vem se comportando de um mesmo modo há muito tempo.
E com aquele comportamento, você não está conseguindo os resultados desejados. Então, o que vai precisar acontecer? Quebrar o modelo que mantém aquele comportamento, que a gente chama de descongelamento, que é o primeiro passo da mudança. Então, esse é o passo mais complicado. Por quê? Porque a gente precisa descobrir o que mantém aquele comportamento e quebrar aquele modelo. Aí, então, a gente acha uma nova alternativa de ação, que é a mudança propriamente dita. Essa mudança, o coach vai aplicar no seu trabalho e ver se for efetiva e se essa mudança vier a promover as mudanças que o coach deseja no seu trabalho, aí ele vai precisar consolidar essas mudanças, fazer com que essas mudanças comportamentais se tornem um hábito do dia a dia. Como, por exemplo, dar feedback, administrar melhor o tempo. Então, todas as ferramentas que forem aplicadas nesse sentido, todos os comportamentos que vierem a ser adquiridos para que o coach administre melhor o tempo, delegue mais, isso precisa ser consolidado. Então, o coaching, ele trabalha o processo da mudança, o descongelamento, a mudança em si, que é a implementação de novos comportamentos, e o congelamento. Às vezes o congelamento não dá tempo, porque nós temos sessões pontuais. Ele é feito com começo, meio e fim durante um período específico. Então, de qualquer forma, no último encontro, é sempre um projeto de desenvolvimento para consolidar aquelas mudanças adquiridas. Mais um pouquinho. Então, em termos de fase, quais serão as fases do processo do coaching? A primeira é o contrato de intervenção e a eleição dos objetivos. Então, na verdade, através desse vídeo, é possível que você já pense que competência ou que comportamento limitante você gostaria de modificar hoje no seu trabalho. O que te impede de ser mais efetivo? Isso tudo vai ser discutido no primeiro momento, no primeiro encontro de coaching. A gente vai eleger que resultados e que objetivo a gente quer trabalhar. Mas é importante frisar que é o coach quem vai definir isso, né? É ele que vai trazer as suas necessidades. Ao longo dos encontros, e principalmente do primeiro, segundo, terceiro, vai se construir o relacionamento, porque é muito importante que haja confiança, transparência, objetividade, reciprocidade durante o processo. Então, no primeiro e no segundo encontro, a gente vai estar trabalhando os objetivos e a relação de confiança. Depois, sim, à medida que os encontros vão evoluindo, vão se traçar metas e planos de ação. E o papel do coach justamente é fazer o controle comportamental da execução dessas ações, por meio do questionamento, por meio da confrontação, da identificação de resistências, porque a gente sabe que é muito difícil implementar mudanças. Então, muitas vezes, a gente vai precisar trabalhar defesas e conflitos, e principalmente dentro do princípio da realidade, ou seja, a realidade é tal como se apresenta, ela não vai mudar. O que vai mudar ao longo do processo? Você. Você, a todo momento, vai ser questionado. O que eu posso fazer para modificar o meu comportamento diante dessa realidade? Porque você vai ser o protagonista do processo. Então, não adianta vir, porque a empresa é assim, porque meu colega é assim, porque o mercado está difícil. Sim. Esta é a realidade vivida. O que você pode fazer que venha a modificar o seu próprio comportamento diante desta realidade? Então, isso vai ser durante alguns encontros e, por fim, a gente vai avaliar os resultados, que, como é um processo que tem começo, meio e fim, a gente vai estar trabalhando uma competência específica para chegar a ter o resultado que você almeja. Então, o nosso programa aqui, o maior objetivo é fornecer uma assessoria pessoal, pontual, personalizada e confidencial para o desenvolvimento de uma competência específica que otimize a performance no papel profissional,
a assertividade nas relações profissionais, a gestão da carreira, que pode ser uma temática também trabalhada no processo de coaching, ou o uso do potencial no trabalho. Então, isso é o processo de coaching que a gente se propõe a desenvolver. Pegando a frase de Abraham Lincoln, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história.